Herança da minha mãe. A moça que nos conta esse relato diz que essa é uma história de amor de mãe, em fatos simples, porém sobrenaturais. Ela conta que em 2014 a mãe dela teve um infarto grave, com ruptura da válvula mitral. E ela diz que já havia alguns anos que a mãe dela vinha sofrendo também com um Alzheimer de origem vascular. E por conta da doença, ela aprontava várias coisas, tipo comia doces escondida, guardava coisas em lugares absurdos e, é claro, não lembrava nada de fatos recentes. Mas mesmo sem memória, a mãe dela lamentava não ter nada para deixar para ela, para a filha dela. Mas a moça que nos conta esse relato retrucava, dizendo tudo que ela é hoje, ela deve à mãe dela. O caráter dela, os estudos dela, a fé, a capacidade de amar, tudo foi a mãe que ensinou. E ela conta que na época que a mãe dela sofreu esse infarto, a moça que nos conta esse relato estava trabalhando muitas horas por dia. Por conta disso, muitas coisas da mãe, quem estava cuidando e organizando eram as enfermeiras e a cuidadora. A enfermeira e a cuidadora, né? E aí, num sábado à noite, a mãe dela reclamou de falta de ar. Aí ela feriu a pressão e viu que estava baixa. Aí ela ficou assustada e chamou a ambulância. Então acomodaram a mãe dela na ambulância, tudo, só que ela não encontrava os documentos nem a carteirinha do convênio da mãe dela. Naquele momento, então, ela foi para o hospital sem nada. Conseguiu atendimento por conta da gentileza das pessoas que estavam ali atendendo no hospital. E naquele momento, com grande angústia, ela deu um beijo na mãe dela e disse que a amava. E a mãe dela foi sedada e ela teve que voltar para casa para procurar os documentos. E ela conta que nesse momento já tinha chegado a cuidadora da mãe dela também, aí todo mundo já estava lá procurando os documentos. Mas não tinha jeito, elas não encontravam, nem em lugares possíveis e nem em lugares impossíveis. Não estava achando em parte alguma, nem documento, nem carteirinha de convênio. Não houve reza ou simpatia que funcionasse. E não acharam a carteirinha do convênio. A identidade estava muito bem guardada, dentro de um livro no fundo de um armário, mas encontraram. Agora a carteirinha do convênio... Bom, resumindo, na segunda-feira ela teve que ir na sede do governo, responsável pelo convênio estadual de saúde, porque a mãe dela era professora do estado. E assim foi. Chegou lá na sede de saúde do governo, apresentou o RG e o boletim de internação da mãe dela e solicitou uma cópia provisória da carteira do convênio. Até aí tudo bem, mas aí a senhora do guichê fez uma pergunta muito intrigante para ela. A senhora perguntou o seguinte: sua mãe tá viva? Que coisa! Ela não fez a prova anual de vida para receber a pensão do pai desde 2007. E a moça que nos conta esse relato diz que nem sabia de pensão, só sabia da aposentadoria mirrada de professora que ela tinha. Mas aí ela explicou para a atendente ali a situação do Alzheimer da mãe dela, que foi mais ou menos nessa mesma época que ela começou com problemas para cuidar de si e das suas coisas. Mas naquele momento ela nem pensou mais nisso, ela voltou correndo para o hospital, acertou toda a documentação lá e à noite deixou a mãe no CTI em coma e voltou para casa. Agora pensa num choque. Ela chegou em casa, abriu a porta de casa e ali estava. Agora pensa num choque. Ela chegou em casa, abriu a porta, acendeu a luz e ali estava. Na mesinha de entrada, a carteira do convênio. Era impossível. Elas tinham colocado a casa abaixo, procurando a bendita da carteira do convênio. Imediatamente ela ligou para a enfermeira da mãe dela e para a cuidadora, perguntando se elas que tinham encontrado e deixado ali, mas nenhuma das duas tinha encontrado a carteirinha, não foram elas que deixaram ali. E essa era a única hipótese que ela tinha, fora isso, a carteira de saúde estava ali porque sim. Bem mais tarde, cerca de um mês após o falecimento da mãe dela, o advogado avisou para ela que foi uma sorte saber da pensão. Assim, eles podiam solicitar o reembolso do tempo que a mãe dela não recebeu. Hoje ela sabe que tinha uma mãozinha da mãe dela ali, sumindo com a carteira do convênio, para ela ter que ir até a sede do governo
para ficar sabendo da pensão. A mãe dela queria deixar um pezinho de meia para ela. E aqui ela deixa mais um fato interessante que aconteceu com a morte da mãe. A mãe dela sempre pedia para que ela parasse de fumar. E ela diz que hoje em dia ela realmente não fuma mais. No entanto, na época em que a mãe dela morreu, ela ainda fumava. E durante o velório da mãe dela, num certo momento, ela saiu da capela e foi fumar um cigarro lá na rua. E depois da primeira tragada que ela deu no cigarro, ela sentiu um tapa na mão dela. Um tapa de leve, mas forte o suficiente para fazer o cigarro ser jogado longe. E escutou a mãe dizer: "Para, filha." Ela termina dizendo que ela e a mãe sempre tiveram um vínculo fortíssimo. E ela sabe que esses acontecimentos foram a força do amor, a confortando e a fortalecendo. Mais um aqui, ó. A maldição das bruxas. Que bruxas são essas? Oi, Aninha, tudo bem? Olá, assombrados. Esse fato se passou na família do meu marido. Sua tia-avó, quando tinha 14 anos, era a filha mais velha de 11 irmãos. Com 14, era a filha mais velha de 11 irmãos. Vamos chamá-la aqui de Joana. Ela conheceu um rapaz muito bonito, trabalhador, e logo ele foi pedir ela em namoro para o seu pai. Eles moravam em uma pequena vila rural, ou um arraial, como se diz por aqui. Depois de um tempo namorando, ficaram noivos e no dia do casamento, Joana estava se arrumando na casa de seus pais e chamaram ela lá para fora da casa. Quando ela saiu, viu uma moça muito bonita, com longos cabelos, e sua mãe, uma senhora com longas tranças. E as duas gritavam: "É você, Joana? É você, Joana, sem vergonha, que roubou meu namorado? Você é uma desavergonhada, rapariga, rameira." Joana e sua família ficaram sem reação. Eles não sabiam que o noivo tinha compromisso com outra moça. Gente, o arraial era pequeno e todo mundo conhecia todo mundo. Mas elas moravam do outro lado da mata, em um pequeno sítio. Joana dizia a elas que não sabia de nada, que ela ia desmanchar o noivado, mas elas não queriam nem saber, xingavam e esbravejavam coisas horríveis. Até que o pai de Joana se cansou daquela situação, mandou aquelas duas mulheres embora e prometeu que iria conversar com o noivo. E se ele realmente era comprometido, eles iriam desmanchar o noivado, porque o que é certo é certo. E elas foram embora. Quando o noivo chegou, Joana e sua família foram ter uma conversa séria com ele. O pai de Joana disse: "Olha, fulano, se for verdade que você firmou compromisso com aquela moça do outro lado da mata e com a família dela, eu não dou permissão para você casar com a Joana, não. Minha filha é moça de família, rapaz." Ainda que foi muito brando, né? Ele então explicou para todos que realmente namorou com aquela moça, mas quando ele conheceu Joana, eles já tinham até terminado, pois ela e a mãe dela eram muito estranhas, segundo ele. E ele não concordava com a prática religiosa delas e com as atitudes de ambas. Mas a moça nunca aceitou o fim do relacionamento. Ele disse que amava Joana e que iria fazê-la muito feliz. Então, aconteceu o casório. E foram morar em uma casa no sítio da família. Alguns dias depois do casamento, Joana estava sozinha em casa e aquelas duas mulheres apareceram novamente. E dessa vez estavam furiosas e disseram assim: "Você e sua família disseram que não iria ter casamento, pois o noivo tinha compromisso?" Joana então explicou o que o seu marido explicou para ela e para a família. A moça estava chorando. A mãe dela então disse: "Vamos, minha filha, não tem nada que a gente possa fazer. O casamento já aconteceu."
Mas uma coisa eu falo, se casaram, mas não vão ser felizes. Os frutos desse casamento não há de vingar nenhum. E foram embora. Olha, rogou praga ainda. Bom, passaram-se alguns meses e Joana engravidou. Que felicidade! A família toda estava muito feliz. Mas assim que engravidou, eles não tiveram paz. À noite ouviam coisas andando no telhado, barulho de casco andando em volta da casa, gritos, risadas, e Joana tinha pesadelos horríveis. E quando faltava apenas algumas semanas para o bebê nascer, uma manhã, quando abriram a porta de casa, bem ali na porta, acharam um coelho morto. De uma forma bem brutal e chocante. Então, Joana entrou em trabalho de parto. Acho que ficou abalada com aquela visão, ficou nervosa e entrou em trabalho de parto. Infelizmente, o bebê nasceu morto, pois o cordão umbilical... um detalhe aqui no coelho. As vísceras estavam com nós, vários nós nas tripas do coelho que estava ali. E a criança nasceu com cordão umbilical, com várias voltas ao redor do pescoço, que fez com que ele nascesse sem vida. Todos ficaram arrasados, mas depois de alguns meses, Joana engravidou novamente. E de novo aquele inferno, barulheira no telhado, galopes ao redor da casa. E na última lua cheia, antes do bebê nascer, eles encontraram um filhote de coelho morto na porta de casa de novo. Só que ele estava intacto, só estava morto. E Joana entrou em trabalho de parto de novo. O parto foi difícil, mas o bebê nasceu saudável e todos ficaram encantados. O bebê era lindo, um menino. E depois de alguns dias, ao pegar o bebê para mamar, ele estava morto. Como era possível? O bebê era saudável, era forte. O médico disse que não sabia a causa da morte, que o mais certo era parada cardíaca e que os bebês às vezes morrem assim mesmo. O médico dizia, né, naquela época, assim. Era um sofrimento para Joana e para toda a família. E como na época não se usava contraceptivos, Joana engravidou novamente. E sempre a mesma coisa, os barulhos no telhado, os galopes em volta da casa. O marido saía com a espingarda, mas não via nada ao redor da casa, nem em cima do telhado. E sempre na última lua cheia, antes dela entrar em trabalho de parto, se achava na porta de casa o maldito coelho. Quando ele estava morto, com os nós nas vísceras, o bebê nascia morto com cordão em volta do pescoço. E quando se achava aquele filhote morto, sem nada aparente, o bebê nascia saudável e falecia alguns dias depois. Seu marido, uma certa vez, pegou a espingarda e foi lá para acabar com aquelas mulheres, mas a família não deixou, pois não havia nenhuma prova contra elas. E ele acabaria preso também, né? E Joana sofreria ainda mais. Joana e sua mãe e suas irmãs, Joana, sua mãe, suas irmãs e suas tias oravam muito, rezavam o terço, faziam novenas, promessas. E quando Joana já estava com mais de 40 anos de idade, ela engravidou pela última vez. A gravidez foi muito difícil, muitas dores, e ela ficava acamada. Os barulhos de passos no telhado, os trotes em volta da casa e os pesadelos não a deixavam dormir. E depois de uma noite de lua cheia, na manhã seguinte, acharam, como sempre, em sua porta, o filhote de coelho morto. Seu marido sempre queimava o corpo do coelho. E em ato de desespero, ela e a família foram lá na casa das duas mulheres e lançaram a maldição. Seu pai disse que se elas retirassem aquele mal da vida de sua família, ele daria o que elas quisessem. Daria vaca, cabra, porcos e galinhas para elas. Mas a senhora disse: "Eu avisei, eu não posso fazer nada."
Isso não cabe a mim. Vão embora daqui. Ela falou, eu avisei, eu não posso fazer nada. Isso não cabe a mim. Vão embora daqui que eu tenho mais o que fazer. E foram embora. Não podiam fazer nada. Foram em uma benzedeira. Joana tomou um banho de ervas e depois de muitas orações ela entrou em trabalho de parto. Ela já estava velha, entre aspas, para a época, né, para dar à luz. O bebê não nascia. Ela sofreu muito, mas finalmente o bebê nasceu e logo depois nasceu outro. Eram gêmeos, 2 meninos. Apesar do parto difícil, nasceram saudáveis e gordinhos. Mas como sempre, infelizmente, depois de 7 dias, os 2 faleceram. Assim, do nada. Estavam ótimos e dormiam e não acordavam mais. E ao todo foram 18 gravidezes. E infelizmente não sobreviveu nenhum. Ela já estava fraca, depressiva e foi definhando de tristeza. E ela faleceu com 42 anos. Nossa! A família diz que ela morreu de tristeza. O marido viveu até os 70 anos. Um homem calado e perdido em seus próprios pensamentos. Esses dias minha sogra, mexendo em suas coisas, achou uma foto deles e me mostrou. Um casal com um semblante muito triste e sofrido. Esse é o triste relato da família do meu marido. Obrigada, Ana, e que Deus proteja você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. É a tia-avó do marido dela. Ai, gente. Mas a praga volta. Se não aqui, depois. Gente, que coisa. Maledite. Maledite. Querendo xingar as mulheres. Olha. Credo. Gente ruim. Vamos aqui para mais um relato. Carona para um fantasma. Esse relato vai para o Matheus, que gosta de relatos de carona de fantasma. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulano, eu acho. Mas pode me chamar de Fulano. O relato não contém nomes. Meu gerente comercial... Gente, ele escreveu certo, tá? Eu que tô lendo palavra onde não tem. É que eu acho que eu juntei o meu nome com sou gerente, aí eu li meu gerente. Sou gerente comercial e viajo muito a trabalho. Moro no estado do Paraná. Porém, sempre viajo para o interior do estado de São Paulo, a negócios. No dia 20 de maio de 2022 não foi diferente. Eu estava em viagem, voltando para casa numa sexta-feira e, como de costume, o trajeto que leva cerca de 5 horas estava acompanhado pelos relatos do canal Assombrado. Ai, que legal! Isso mesmo, eu sempre faço essas viagens ouvindo os relatos. Pois bem, estavam os dias bem frios e eu estava em uma parte da rodovia mais escura, onde só os faróis dos carros cortavam aquela escuridão. Em um trecho de descida, percebi que havia neblina. Diminuí a velocidade e joguei o carro para a pista da direita. Foi quando o inesperado aconteceu. Eu estava a uns 90 km por hora. A pista permitia 110. Foi quando nitidamente eu vi um homem surgir em meio à neblina. E sim, Ana, eu sabia que ia dar uma tragédia ali. Sabe aquele segundo antes de algo horrível acontecer? Pois bem, foi isso. Surgiu o homem ali, eu já estava esperando o impacto. Tentei frear o máximo e nada. Isso mesmo, nada aconteceu. Eu saí da neblina, olhei no retrovisor, não havia nada a não ser a neblina densa daquela baixada. Ana e Assombrados, eu não fiz nas calças porque não estava pronto. Fui me recuperando aos poucos e viagem que segue, né?
ainda super assustado, tentei puxar na memória algo da imagem daquele homem. E a única coisa que eu me lembrava nitidamente sobre sua aparência era o fato do mesmo estar de terno. Porém, sabe aqueles ternos de novela de época? Era isso. Eu não consegui ver rosto ou mais nenhum outro detalhe, não me lembro. O relato que estava no rádio do carro, nesse momento, era o de título O Filho do Diabo. Me lembro perfeitamente disso. Rodando um pouco mais, já estava próximo à divisa com o Paraná e senti um calafrio. Sabe, Ana, eu não sou sensitiva ou nada disso, porém eu tive uma sensação de estar sendo observado. E como viajo sozinho, não havia ninguém comigo. Foi o que eu pensei. Ana, naquela visão periférica do olho, sabe, sim, eu vi um vulto. E sem pretensão alguma olhei para trás, no automático, assim. E sentado no banco traseiro do carro, do lado direito, estava o mesmo homem que achei que eu ia atropelar. Quase perdi o controle do carro devido ao susto. Gelei como nunca na minha vida tinha gelado. Segurei o carro na pista, diminuí, parei no acostamento, acendi a luz interna e é lógico, como você já deve imaginar, não havia ninguém. Respirei fundo e segui viagem com a luz interna acesa. Pouco depois, parei em um daqueles postos, daqueles pontos de apoio, né? E aquilo que não estava... Parei em um daqueles pontos de apoio. Ah, tá. E aquilo que não estava pronto lá atrás, antes, né? Dessa vez já estava prontinho para sair. Ai, meu Deus, eu não vi mais nada depois disso e espero nunca mais ver. Um beijo na sua família e nos assombrados. Gente do céu, credo. Um beijo para você, muito obrigada. Imagina, você vê um negócio desse na estrada, primeiro, você passa o susto de achar que, né, vai pegar uma pessoa ali que surgiu do nada no meio da estrada. E aí depois, você vê que ele tá dentro do carro. Meu Deus, o que será? Tava de terno, será que é um espírito antigo? Que aconteceu alguma coisa com ele, ele ainda tá por lá? Tem relação com o relato? Acho que não, né, gente? Espero que não. Que coisa! Deixa eu ver, anotei. O que eu contei? Beleza. Rapaz, vamos ver esse daqui, ó. Vamos ver esse daqui. Babado aqui, ó. Olha o título do relato aqui. Vamos ver, se tiver alguma coisa eu vou dando uma pulada, tá bom? Pra, né? Com a língua de boi, ela enfeitiçou o noivo da prima. Maledite, vamos ver. Olá, pessoal, tudo bom? Esse relato aconteceu com a minha ex-vizinha e até hoje é assunto na rua. Os nomes estão trocados. Obrigada. Bel e Lídia são primas de primeiro grau e sempre vinham visitar a avó, Dona Augusta. As meninas passavam mais tempo aqui do que com os pais. Nisso, ambas se interessaram pelo Guilherme, o filho mais velho da vizinha da casa da frente. Ele ficou um tempo cozinhando as duas, sem uma saber da outra, até que optou por ficar com a Bel. Isso causou muita dor na Lídia, que já tinha um ciúme da prima, né? O tempo passou e o namoro de adolescente virou noivado de gente adulta. Ambos estavam muito felizes, assim como suas famílias. Lídia parecia não ligar, pois já estava até namorando com outro. Alguns dias depois da festa de noivado, a Bel ficou angustiada, porque achou que perdeu sua aliança, que estava um pouco folgada no dedo e não tinha se dado conta até então. Mas Dona Augusta achou a aliança no chão do quintal, onde tinha sido feita a festa, e devolveu para a neta. A Bel ficou intrigada que a aliança já não estava mais tão folgada. Acreditou então que deu uma engordadinha naquela semana, né? Vai saber. Nos dias que se seguiram, o Guilherme começou a mudar de comportamento com a Bel. Ainda era carinhoso e gentil,
porém não se interessava mais em desfrutar a intimidade com a noiva como faziam antes. Era como se ele não a achasse mais atraente. Isso lhe deixava triste e sempre que ela perguntava ao noivo sobre sua atitude, ele colocava a culpa no trabalho, que tinha muita cobrança e isso lhe causava estresse. De repente, ele rompeu com a noiva sem explicação. Disse só que queria ficar sozinho. Por coincidência, Lídia também terminou seu namoro na mesma época. E quando Bel foi na casa da prima buscar consolo, se deparou com a bizarra cena de Lídia nos braços de Guilherme. Bel não avançou nos dois, pois lhe faltaram as forças. A imagem lhe chocou tanto que seu corpo ficou paralisado, seus lábios trêmulos e os olhos cheios de lágrima. Ela saiu e nem quis mais explicação. Rompeu laços com os dois. As famílias, quando souberam, não apoiaram o novo casal, principalmente pelo fato de Lídia ser uma pessoa difícil de lidar. Sempre foi muito prepotente e com ares de superioridade. Já Guilherme era brincalhão, gente boa, mas muito imaturo. A relação com Bel fluía bem, pois ela era o seu ponto de equilíbrio, sempre calma, sensata, mas não deixava de ser também alegre e brincalhona. Guilherme e Lídia estavam juntos, mas não pareciam felizes. Certa vez, uma mulher apareceu na porta da Bel e se identificou como mãe Carla de Orerê. É tudo nome trocado, tá bom? Ela falava muito rápido e a Bel já estava impaciente sem entender nada e foi incisiva. Minha senhora, o que deseja afinal? Eu não lhe conheço e não entendi o motivo da sua visita. E ela disse, olha mocinha, eu vou logo ao assunto. Eu vim aqui cobrar o dinheiro que a Lídia me deve. Aquela uma me pediu 2 trabalhos que eu fiz e ela só me pagou a metade do combinado. Então eu falei com uma conhecida que é colega dela e me passou teu endereço. Como você é irmã, pode falar com aquelazinha? A Bel ficou intrigada e disse, bom, não sei quem lhe informou, mas eu não sou irmã da Lídia, e sim prima. Mas que trabalho foi esse? E a mãe de santo respondeu, ela me pediu para amarrar um perna de calça comprometido e eu lhe ensinei. Pela sua cara, tô achando que sem querer eu vim no lugar certo. A perna de calça era tua, né? Como gostei de você, se me pagar o que ela me deve, eu te ensino a reverter o feitiço. Laia. Bel ficou indignada com a safadeza da prima e a cara de pau da mãe de santo também, né? E pôs a mulher pra rua. No outro dia, ela contou tudo para uma colega que era espiritualista e lhe propôs levá-la num terreiro sério para ver o que a Lídia tinha feito de concreto. Chegando no terreiro, a entidade que lhe recebeu rapidamente foi falando com a Bel e lhe dando detalhes do que viu. Disse que Lídia fez 2 trabalhos, o primeiro com um pertence da união do casal. Bel imaginou que se tratava da aliança. E o segundo com a língua de um boi para prender o homem junto a ela, a Lídia. Esse último era o mais forte. A entidade explicou que a mulher... Eu não vou explicar aqui da relação do que foi feito com o boi. Peraí. A mulher... Não vou descrever isso aqui, não. Assim, fazendo esse trabalho aí, forma-se o pacto entre a pessoa e a entidade que lhe consegue o homem. O homem que quiser, por 7 anos. Tem limite, tem prazo de validade. Depois é preciso renovar o pacto. E quem se mete com esse tipo de entidade, depois sempre tem uma paga alta para debitar. Tem casos de pessoas que perderam partes do corpo em acidentes inexplicáveis. Outros que até perderam a sanidade mental. Por isso que até os centros que trabalham com esse tipo de magia não se metem com essas entidades trevosas. Após ouvir tudo isso, a Bel perguntou se ela podia ser atingida de alguma maneira.
A entidade lhe respondeu... A entidade lhe respondeu que não, pois os trabalhos foram todos direcionados ao Guilherme, mas que ela podia tentar fazer algo para reverter caso quisesse o noivo de volta. Bel, mesmo ouvindo tudo o que ouviu, achou que, no fundo, Guilherme realmente quis ceder aos desejos da prima. Ela agradeceu a amiga e o médium do centro, assim como a entidade, e optou por manter distância dos dois e deixar isso pra lá. Mas, como nada fica em segredo, a história da macumba com a língua do boi rodou o bairro todo e até hoje o povo tem medo da Lídia. Ela casou com o Guilherme e eles vivem aos trancos e barrancos. Estão tentando há anos ter um bebê, mas ela perde sempre que está perto de completar 7 meses. E o povo fala que é castigo por ela ter se metido com coisa ruim. Bel conseguiu uma promoção no emprego onde tinha que se transferir da filial para a sede da empresa, de um estado para outro estado. Lá ela está muito feliz e namorando um colega de trabalho, e quando vem visitar a família, nem toca no nome da Lídia. É como se ela tivesse morrido. E esse foi o relato. Ai, gente do céu. Ai, que coisa, que gana em roubar o homem dos outros e ficar estragando a vida dos outros. Depois estraga a própria vida, gente. Ai, ai, quando que vão aprender, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar mais beijos. E vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Despedidas. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, filhotes e pets. Sou fulana, mas sei que irá me chamar de fulana. Não se preocupe, os nomes já estarão trocados, ok? Ok. Tenho 2 relatos de despedidas para contar. Nos 2 casos de amigas irmãs. Para começar, preciso dizer que sou evangélica, nascida e criada no evangelho protestante. Não sei por que sempre fui muito sensitiva e intuitiva, e tenho memória fotográfica. Isso não vem ao caso, mas é só para constar. Às vezes, uma pessoa vem me contar uma novidade e eu já sabia o que era. Aconteceu várias vezes com a minha cunhada, que tenho mais intimidade, sabe? Como quando foi pedida em segredo em casamento em outro estado. Eu estava no Rio de Janeiro e ela lá no Ceará. E também quando ela ficou grávida, na mesma distância. Já na 2ª gravidez eu sonhei com meu sobrinho do jeitinho que ele é, antes de saber que ela estava grávida. E com esse assunto de gravidez até hoje, eu sonho e vejo os bebês antes de nascerem. Eu tenho uma amiga que fala, pra que gastar com ultrassom? Pergunte pra fulana, né? Pois é. A primeira despedida, essa é a primeira despedida, né? A primeira história aqui. Nessa eu tinha apenas 9 anos de idade e a minha amiga, que aqui vou chamar de Leninha, tinha 12. Eu sou a 4ª de 5 irmãos e a Leninha a 3ª de 4. Leninha era uma linda menina de cabelos loiros e olhos verdes. Aqueles cor de folha emoldurados com grandes cílios. Porém, muito maltratada por conta de não ter condições. E eu, negra, de cabelos bem cacheadinhos. Ela estava com 3 anos quando eu nasci. E ela começou a cuidar de mim. Ela era de família muito pobre. Viviam naquelas casinhas feitas de bambu e barro, sabe? Eu acho que se chama pau a pique. Aqui, no interior do Rio de Janeiro. E nós tínhamos uma situação um pouquinho melhor. Não éramos ricos, mas o meu pai, como dizia aquela mãe do menino que todos odeiam... Hã? Como dizia aquela mãe do menino que todos odeiam, o meu pai tinha 2 empregos. Trabalha como eletricista em uma usina, trabalha, não sei, como eletricista em uma usina hidrelétrica e era professor de eletrotécnica no Senai.
A nossa casa era quase uma chácara, com um quintal grande, muitas plantas, árvores frutíferas, e ali muitas crianças da rua gostavam de brincar. Minha mãe, daquelas pessoas sempre muito caridosas, não se importava com a quantidade de crianças que frequentavam o nosso quintal, e essas eram de várias idades. Minha mãe tinha a mãe da Leninha como amiga e ajudava em tudo que podia. A irmã mais velha da Leninha trabalhava lá em casa. Ela tinha a idade da minha irmã mais velha e os outros filhos também ficavam por lá por casa, brincando no grande quintal, enquanto a dona Lora, mãe da Leninha, ia para o brejo cortar taboa e suas flores. Com a taboa ela fazia esteiras e vasilhames e com a flor travesseiros bem fofinhos, os quais vendia para sustento dos filhos, pois há muito já era viúva. Éramos amigas inseparáveis. Ela empurrava o meu carrinho de bebê, claro que sob a supervisão de nossas irmãs mais velhas, por todo o quintal, que tinha muitas árvores, né? Mas era sempre bem limpo, pois o meu pai fazia questão de pagar homens para capinar e varrer o quintal sempre. Ele dizia que era para os moleques não se ferirem enquanto brincavam por lá. Bom, voltando para a minha história e da Leninha, nós crescemos e não havia mais tanta diferença de idade, né? Da idade não, mas não havia tanta diferença de tamanho. E brincávamos sempre juntas. Ela me levava para a escola, que era próximo de casa, e estudava lá também, em 2 séries mais avançadas que a minha. Agora, nós, com 9 e 12 anos, que vem a parte sobrenatural. Mas antes eu tenho que contar como tudo começou. A minha casa, essa de grande quintal, dava fundos para o quintal tão grande quanto o nosso dos meus avós maternos. Porém, o quintal deles era uns níveis abaixo do nosso, porque o meu pai nivelou o nosso terreno para uma rua mais alta e o meu avô deixou dele no nível da outra rua, na qual tinha como frente do terreno. Deixou no nível da outra rua, né? Que ficava de frente para o terreno, para a rua de baixo. Tipo, cada em uma quadra. Esse desnível era de uns 2 metros, era bem alto para nós duas. E não havia nenhum tipo de muro ou cerca. Então nós e as outras crianças vivíamos pulando de um quintal para o outro, brincando de pique-esconde, polícia e ladrão e por aí vai. Mas o que a minha avó tinha de bondosa, a minha mãe puxou, por ela, né? Minha mãe puxou a minha avó. O meu avô, poderíamos até chamá-lo de maledito. Mas isso fica para um outro relato. Ele não gostava nem um pouco daquelas correrias em seu quintal. Então ele colocava arame farpado, embolado do lado dele do quintal. Então, certo dia, eu e Leninha, brincando à noite de pique-esconde, esquecemos ou achamos que daria para cair em pé e pulamos para o quintal do meu avô. Porém, era muito alto para nós duas. Caímos com tudo em cima do arame farpado. Leninha, muito cuidadosa comigo, me segurou de um jeito que eu caí em cima dela. Eu saí com alguns arranhões e ela com o pulso e a clavícula quebrados. Como era tarde, não havia hospital no nosso bairro, nossas mães só nos levaram para o Prontonil, hospital infantil que havia em nossa cidade. Nós tiramos raio-x, fizemos exames. Como já havia dito, eu tinha apenas arranhões e a Leninha havia quebrado o pulso e a clavícula. Teve de ficar toda engessada e de cama por vários dias. Os ossos de Leninha foram melhorando, porém ela não parava de sentir dores horríveis no peito e nas costas. Dona Lora dava chás, dizia que ia passar. Como Leninha não podia sair, eu passava as minhas tardes depois da escola ao seu lado em sua cama de esteira. Uns dias se passaram e a gente conversando, coisas de criança, e a Leninha começou a vomitar sangue. Eu fiquei apavorada. Então minha mãe falou com a dona Lora que teria de voltar com Leninha para o Prontonil, e ela ficou internada. Não vi mais a minha amiga por muitos dias. Dormia e acordava triste.
Certa noite demorei para pegar no sono e quando consegui dormir, eu sonhei com a Leninha. Ela estava linda, com seus cabelos loiros bem penteados e um lindo vestido branco de babados. Ela veio até mim, me beijou no rosto e disse: eu vim te dizer adeus, minha amiguinha, minha melhor amiga e irmã. Eu não vou voltar mais para casa, não podemos mais brincar juntas. Lembra que eu vomitei sangue? Então, com o tombo, um pedacinho do meu osso furou meu pulmão e o médico não percebeu. E a minha mãe, coitada, achou que era só do tombo as minhas dores. Mas não fique triste, eu ainda vou cuidar de você de onde eu estiver. E aí eu acordei assustada na manhã seguinte com a minha mãe me chamando, dizendo que eu deveria ir à escola e que ela iria com a dona Lora visitar a Leninha. Tá, eu fui, passei toda a aula muito quieta, triste. Até a professora estranhou, pois eu sempre fui muito faladeira. Quando voltei para casa depois da escola, recebi a triste notícia. Minha mãe, chorando, me falou que Leninha havia morrido naquela madrugada. Eu, calma, disse que já sabia e apenas chorei baixinho. Tadinha. A segunda despedida. Eu tinha uma tia chamada Anita, que não era somente minha tia, mas minha melhor amiga, pois tínhamos quase a mesma idade e trocamos apadrinhamento de nossos filhos. Eu sou madrinha do filho dela e ela é do meu. Nós éramos muito unidas, estudávamos juntas, só namorávamos com o consentimento da outra. Quando casamos, moramos no mesmo quintal e amamentamos os nossos respectivos afilhados. Cada uma só teve um filho e, como sempre, eu já sabia que o sexo e o rostinho deles... E, como sempre, já sabia o sexo e o rostinho deles antes de nascer. Enfim, o meu mesmo antes de engravidar já desenhava o rostinho dele, eu já o chamava pelo nome. Mas, voltando ao relato... Essa minha tia, amiga, comadre, tinha um problema muito sério de coração. Fez implante de válvulas e outros procedimentos e dizia que não queria passar dos 50 anos para não dar trabalho ao filho e a ninguém. Sempre repetia isso. Não quero fazer 50 anos. Credo, gente. Porém, o destino e a aeronáutica brasileira nos separou no fim do ano de 2013. Gente, pois o meu marido é oficial desse departamento. Ele foi transferido para o Nordeste do Brasil e eu, que nunca o havia acompanhado, pois ele sempre ficava só alguns meses em missões. Nessa eu tive que ir, pois dessa vez ele passaria 4 anos e ficaria alguns meses ficar alguns meses longe, tudo bem, mas anos não dá, né? Como disse, nós somos evangélicos de berço. E uma coisa nos preocupava muito. O filho dela, o meu afilhado, o Marcos. Esse era muito rebelde e ela me pediu que o levássemos conosco. Pois ela era divorciada e os pais ausentes. E porque ele obedecia muito ao meu esposo. Porém, o Marcos se recusou a fazer isso. Pois o meu esposo era rígido e ele preferiu ir morar com o pai. Ah, tá. O Marcos é o menino. O menino se recusou a ir. Ele preferiu ir morar com o pai dele, porque o meu esposo era muito rígido. Bom, o pai dele era bem mais liberal. E então, como disse, no fim do ano de 2013, eu fui para outro estado, pois somos do Rio de Janeiro. Porém, uma coisa me preocupava mais do que a rebeldia do meu afilhado. No ano seguinte, 2014, seria o ano em que ela, minha tia, amiga, comadre, faria os tão malfadados 50 anos. Nós nos falamos todos os dias, por vídeo, por telefone, messenger. E o mês de aniversário dela estava chegando, novembro. Porém, em agosto, o problema em seu coração se agravou e ela foi internada e entubada. E eu comecei a sonhar com ela todos os dias. Porém, na madrugada do dia 12 de agosto de 2014, eu acordei, eu tenho certeza,
E no pé da minha cama estava ela, a Anita, sentada, me olhando com um sorriso tenro. Eu sentei, sem sentir medo algum e sem me questionar de como ela estava ali. E começamos a conversar. E ela foi me dizendo que mesmo a gente se conversando todos os dias, ela sentia muito a minha falta. E que esses dias ela já estava entubada desde o dia 8 de agosto, ou seja, 4 dias. E não dava pra gente se falar, né? Então ela sentiu o desejo de vir até mim, se explicar e tal. E eu perguntei, se explicar do quê? E ela disse que era para me explicar, e ela disse, me explicar e me despedir, pois hoje eu vou para os braços do Pai. É assim que nós evangélicos nos referimos à morte. E eu falei, mas por quê? Eu te pedi para esperar eu voltar. E ela disse, eu sempre te avisei que eu não queria chegar aos 50 anos, e você sabe que esse é o ano. E ficamos ali conversando, rindo, e no fim nós nos abraçamos e nos despedimos. Eu chorava de soluçar. Meu esposo viu e ouviu eu conversando sentada no pé da cama, porém pensou que eu estava orando, pois não via ninguém comigo e eu fazia bastante isso, sabe? Sentava para fazer uma oração. Logo de manhã, a minha outra tia, a sua irmã, Rita, me ligou e disse aos prantos, fulana, a Anita se foi. Eu não disse que já sabia, né? Pois a minha família evangélica não aceita muito essa minha sensibilidade. E eu só disse, ela obteve o que pediu a Deus para ir antes dos 50. Não queria completar 50, né? Eu não me senti triste, pois a nossa despedida foi gratificante. E tenho que dizer, ela ainda me visita em sonho. Eu tenho várias experiências sensitivas com o meu filho, então, hoje com 22 anos, nem mora conosco. Se eu disser, não vá, eu senti que não é para ir, ele obedece, pois sabe que não vai dar nada bom. Porém, essas experiências, despedidas, foram as mais marcantes para mim. Desculpe o tamanho do relato e os erros. Beijo, Ana. Qualquer dia escrevo outras experiências por mim passadas. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, é bom e é estranho também, né? Mas assim, pelo menos ela consegue ter as despedidas, porque o que deixa muita gente triste é não esperar por nada, tá tudo ok, de repente a pessoa se foi, mas eu tinha tanto para conversar com ela, eu queria dizer tanta coisa, e aí isso fica, sabe? Poxa, nunca mais eu vou poder fazer isso. Então, no caso dela, ter essa chance de conversar, de falar, da pessoa vir, e sempre é numa boa, você vê que eles estão indo de boa, assim. Então, é interessante. Vocês têm uma experiência dessa? Receberam algum aviso ou alguém veio dizer que estava partindo? Deixa aqui nos comentários e envie também o seu relato. Próxima história. Nunca pegue nada de encruzilhadas. É verdade, né? Bom, não sei, nada? Nenhuma pedrinha? Será que eu já peguei alguma pedra? Eu vivo catando pedra no chão, gente. É uma moça que nos conta. Isso aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos de idade e morava num sítio, com meu padrasto e com a minha mãe. Num belo domingo, recebemos a visita de parentes, que já era de costume. Então, à tarde, os adultos resolveram ir até o sítio vizinho visitar um pessoal conhecido. E as crianças, inclusive eu, fomos também. Na ida foi muito legal. Saímos pela estrada correndo, pois quase toda criança num lugar aberto só se diverte correndo, né? Foi normal. Fizemos a visita, mas na volta foi que aconteceu a coisa mais incrível e assustadora que uma criança medrosa poderia ter presenciado. Ou um adulto medroso, acho que né, não precisa ser criança medrosa. Enfim, tanto na ida quanto na volta para esse sítio vizinho, tínhamos que passar por uma encruzilhada, onde pessoas que usam magia negra fazem despachos. Não só acho que para magia negra, mas pode ser também. Mas vamos lá, continuando.
Mas como éramos acostumados a sempre passar por ali e sempre ver velas, garrafas de bebidas, galinhas pretas mortas de despachos, já nem ligávamos mais. Porém, minha mãe sempre avisava para não mexer em nada dali, pois essas coisas são colocadas ali para o mal, e eu sempre obedeci. Enfim, não importa se era para o mal, para o bem ou para que é. A questão é, deixa lá, não mexe, né? Para que mexer no que os outros montou, né? Bom, no entanto, nesse dia algo me chamou a atenção nesse lugar. Quando voltamos, os adultos vinham bem atrás, devagar e conversando, e eu e uma prima da mesma idade vínhamos correndo na frente. Até que chegamos na encruzilhada onde esperávamos os adultos chegarem mais perto para continuar a correria. Foi quando minha prima avistou, no meio daquele material todo do despacho, uma linda bonequinha. Observação, o despacho era horrível e fedia muito, e a vela estava queimando ainda. Mas a gente achou a boneca tão linda, ela realmente chamou a nossa atenção. Num lugar horroroso, cheio de coisa feia e fedida, uma boneca linda, perfeita, a qual nós, por sermos humildes, nunca poderíamos comprar. Entramos ali no meio daquelas coisas todas e pegamos a boneca. Levamos para a estrada onde ficamos admirando a sua beleza e a sua roupa. Ela estava linda e perfeita. Daí gerou uma pequena discussão entre nós. Eu fico com ela um dia e você fica com ela outro dia, né? As primas brigando. E eu falei para minha prima, eu fico com ela um dia e você fica com ela outro dia. E beleza, ela concordou. No entanto, ela falou na hora: vamos tirar o vestidinho dela para ver o corpinho ou se ela tem calcinha por baixo. Ok, viramos a boneca, ela ficou com o rostinho para baixo e começamos a desabotoar o vestido. Nem chegamos a terminar de despir a boneca e vimos que o corpo da boneca estava tomado de alfinetes coloridos. Mas nem ligamos, afinal a gente nem entendia aquilo mesmo. O susto se deu quando viramos a boneca para cima de volta e olha, foi um susto terrível. Na hora que viramos a boneca, os olhos e a expressão da boneca havia mudado. A boneca, no princípio, tinha lindos olhos azuis, que não eram daqueles que mexiam, não, mas tinha ali lindos olhos azuis e a boca da boneca era fechadinha, com um pequeno sorriso gracioso. Quando viramos a boneca, ela estava com a sobrancelha franzida, os olhos completamente vermelhos e estava piscando, com um sorriso aberto. Parecia que a boneca mexia a face. Foi horrível. Jogamos imediatamente a boneca de volta lá e fomos correndo ao encontro das nossas mães, chorando. Desesperadas, nós contamos o que havia acontecido. Olha, foi tudo muito rápido, tanto que não deu nem tempo dos adultos, na época, alcançarem a gente, para não nos deixar mexer ali, sabe? Eu lembro que as nossas mães brigaram muito com a gente e falaram que aquilo era resultado de quem mexe no que não lhe pertence. Daí, quando chegamos todos perto do local novamente, queríamos mostrar aquela coisa que a gente viu aos adultos, né? Mas um detalhe, a boneca simplesmente tinha sumido como num passe de mágica. Ela não estava ali. Então demos por encerrado o assunto e fomos para casa. O pessoal da visita foi embora, mas eu fiquei um monte de tempo assustada com aquilo. E por causa do que aconteceu na época, eu não conseguia mais brincar com boneca nenhuma na minha vida. As poucas que eu tinha, eu não conseguia nem ver. Até que resolvi doar todas, pelo menos as que estavam em bom estado, o resto eu joguei fora. Até hoje não gosto de boneca. Quando vejo uma, me arrepio. Me dá a impressão de que elas me observam. Eu não me sinto bem com a presença delas. Hoje, tento me controlar um pouco mais, pois eu sou casada, tenho 2 filhas gêmeas, então é inevitável não conviver com as bonecas delas. Porém, nunca comprei nenhuma boneca para elas e nunca deixei o meu marido comprar também.
As poucas que elas têm são presentes e eu não posso fazer nada contra isso. O trauma é meu, né? Nada a ver com as minhas filhas serem penalizadas por isso. Mas confesso que sempre rezo para elas começarem a destruir logo as bonecas, para que eu possa dar um fim logo. Minha prima lembra até hoje desse fato. E mais um detalhe, ela também detesta bonecas. As Barbies que ela tinha na época, ela queimou todas e nunca mais quis brincar de boneca na vida também. Essa é uma história real que aconteceu comigo e me marca até hoje. Foi mexer num despacho na encruzilhada. Até que foi bom, né? A boneca meio que alguma coisa, tipo, falou, não me leve pra casa. Não é pra eu ir pra casa. Né? Então ela fez aquela cara, tipo... E aí deu certo. Porque se ela não tivesse mostrado aquele rosto assustado às crianças, né? Elas teriam levado a boneca pra casa. Isso poderia ser muito pior, né? Então... credo. Ah, posso ler isso aqui, não tem problema. Vou ler, muito fofo, ó. Oi, Anne Matheus, meu nome é Fulana. Estarei enviando o relato do meu pai, que atualmente tem 51 anos. Ele é professor de história, readaptado e ama o canal assim como eu. Não colocamos nomes para não atrapalhar na hora de você contar. Ele está escrevendo o relato há um tempo, tentando deixar o mais claro possível. Isso aconteceu com ele quando ele tinha 13 anos, então precisamos entender que era uma época diferente de agora. Estarei tentando enviar por carta esse relato. Ele tem vários outros e sempre que puder vou ajudá-lo a enviar para vocês. Eu ficarei muito feliz, assim como meu pai, se você puder compartilhar esse acontecimento com todos. Beleza, vamos compartilhar agora. Lá. O nome do relato é Reze uma Ave Maria. Vamos ver. Era o ano... Tem que tirar isso aqui, ó, da tela. Era o ano de 1980. Eu estava próximo... Esse é o pai dela contando, tá? Então é ele agora. Era o ano de 1980. Eu estava próximo de completar 13 anos. Morava com meus avós numa pequena cidade localizada no centro geográfico do estado de São Paulo. Lembro muito bem desse dia, pois era o domingo do final do Campeonato Paulista de Futebol entre Corinthians e Ponte Preta. O jogo teria seu início às 5 da tarde. Eu estava aguardando muito aquele jogo, pois sempre fui corintiano e seria transmitido por uma importante rede de televisão. Meus avós costumavam jogar baralho aos domingos, no período da noite, na residência de amigos. Geralmente retornavam às 11 da noite e, portanto, eu ficaria sozinho naquela noite. Era uma casa pequena, de 5 cômodos. Da sala era possível visualizar uma parte da cozinha e as cadeiras que compunham a mesa de jantar. Era uma mesa azul, com 6 cadeiras. Mesmo com pouca idade, nunca tive medo de ficar sozinho em minha casa à noite. Apesar das histórias fantasmagóricas que a minha avó contava sobre barulhos de copos e talheres batendo na mesa da cozinha. Mas aquela noite seria diferente, e eu passaria algumas horas com verdadeiro medo, como toda noite por volta das 10 horas da noite eu tomava meu café com leite e comia meu pão com manteiga. Ai, que delícia! Até roncou minha barriga agora. O pão ficava na mesa. Comi todo o pão e voltei para a sala para continuar a assistir televisão. Sou deficiente auditivo desde a infância. Contudo, só diagnostiquei a surdez quando já estava adulto. Mas naquela fatídica noite eu escutei um barulho diferente vindo da cozinha. Instantaneamente olhei para a direção do som. E este vinha da cozinha. Pude notar que as cadeiras não estavam em seu lugar habitual. Levantei da poltrona da sala e fui vagarosamente para a cozinha, e tudo estava normal. Até eu concentrar meus olhos em direção da mesa e sentir um frio assustador percorrer o meu corpo.
As 6 cadeiras estavam agora em cima da mesa, colocadas uma em frente da outra, de maneira bem ordenada. Não encostei a mão em nada e voltei para minha poltrona na sala. Continuei a assistir à televisão até meus avós voltarem da jogatina. Não comentei nada com eles por um bom tempo. Quando tive coragem de contar para minha avó, ela me deu um conselho simples. Reze uma Ave Maria. Só? Então, funcionou, nunca mais aconteceu, deu certo, já sabemos o que fazer. Gente, mas foi um puta fenômeno o negócio que aconteceu, porque não é... Eu acho que não é muito comum esse lance dessas... Por exemplo, as cadeiras não... Tá assim, tá tudo em cima da mesa enfileirada. Uma coisa meio poltergeist, assim, legal. E a sua avó já sabia, né, que acontecia as coisas lá. Ela já te contava. E a partir desse dia, você acho que nunca mais quis ficar sozinha em casa à noite. Sei lá, eu não ficaria. Nunca mais aconteceu nada? Deu certo? Rezar uma Ave Maria? Diga aí pra gente que a gente precisa saber. Um beijo, muito obrigada pelo seu relato. Manda mais sim, tá? Deixa eu anotar. Olá, assombrados. Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com o ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá.